Bom, pessoal, mais um vídeo começando e nesse vamos falar sobre Antígona, de Sófocles, continuação direta de Édipo em Colono, o último vídeo aqui do canal, e que põe fim à trilogia tebana, que começou com Édipo Rei. Todos esses vídeos tem aqui no canal, temos a resenha de todas essas peças, né, transformadas em livros, para que a gente, 2.500 anos depois, pudesse ler. Então são esses os livros. Né? Fechamos agora a trilogia com Antígona. Então vocês vão ver que é uma continuação direta ali de Édipo em Colono, tá? É onde a gente acompanha ali toda a trajetória, toda a peregrinação de Édipo em rumo a uma certa redenção, né? Colocando fim ali à sua maldição pessoal. A gente percebe que ali no fim de Édipo em Colono ele meio que alcança essa redenção que ele procurava. Se a gente olhar com um olhar mais ocidental, podemos dizer que Édipo se tornou ali um santo, né? Após redimir ali todos os seus pecados. E lá dentro do santuário das Eumênides, das Eríneas, ele consegue cumprir ali o oráculo que Apolo fez para ele durante sua vida. Bom, então a gente entende que Édipo levou ali a sua busca pela verdade até as últimas consequências, né? A gente lembra que no fim, né, ou ali mais para o fim da peça de Édipo em Colono, Polinice procura o seu pai, ele amaldiçoa o filho, né, porque tanto Etéocles quanto Polinice estavam brigando ali às vésperas de uma batalha pelo trono de Tebas. Aqui em Antígona essa batalha já aconteceu e ambos os filhos morreram, um mata o outro, assim como Édipo havia dito para Polinice. Assim como Antígona havia dito para Polinice, tentando dissuadir ele da batalha, mas não teve jeito, essa batalha aconteceu, os irmãos se matam e Creonte assume o trono de Tebas. Então, qual é a situação atual? Assim, o começo de Antígona parte daí. Os dois irmãos se matam, tá? Creonte está no trono e Creonte, o tirano, ele começa a mudar a lei, ele começa a mudar a tradição. E marque bem essa palavra. Creonte não quer dar um sepultamento para Polinice, porque este atacou Tebas. Então ele só enterra, ele só sepulta com honras Etéocles, que era o seu aliado ali, que estava defendendo Tebas, mas Polinice, ele joga os cães, ele joga as aves, né, deixa a carcaça, né, de Polinice ao vento, ao léu, para que ele não tenha um sepultamento como mandava a tradição. Então, Antígona parte daí. E a gente vê Antígona se rebelando contra esta lei, né, essa nova regra que Creonte está criando, porque vai contra a tradição, vai contra os deuses, e a gente vê um levante de Antígona contra isso, né? E o importante aqui, que eu gosto de destacar, é que a gente fala de uma mulher sem exército, sem aliados, confrontando o poder de Tebas na imagem do seu tio, e ela diz que vai sim sepultar Polinice. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, ela vai sepultar o seu irmão e manter a tradição. Então a gente vê ali um tirano querendo mudar as leis, mudar as regras, quebrar as tradições, enquanto que Antígona, uma mulher que se mostra muito digna, muito leal, né? Assim como ela fora com seu pai, acompanhando ele em toda a sua peregrinação, agora ela se mantém leal ao seu irmão Polinice, dando a ele um sepultamento. Aconteça o que acontecer, ela vai sepultar o seu irmão. E a peça Antígona começa nesse ponto. O que eu gosto de destacar aqui também é que a gente acompanha toda essa maldição da família de Édipo, que começa lá com Laio, ele não podia ter filho, mesmo assim teve. Ele entrega o seu filho à morte, seu filho vive, é adotado, né? Ele vive com seus pais adotivos em Corinto, ele busca a verdade sobre sua vida, recebe o oráculo que vai matar o pai, que vai desposar a mãe, foge da família que ele acreditava que era a sua família de sangue, e mesmo assim acaba cumprindo o oráculo, cumprindo seu destino, mata seu pai, casa com a sua mãe sem saber, tem 4 filhos com ela. E ao saber, né, ao buscar toda essa verdade, ele acaba se mutilando, peregrina até Colono, nas imediações de Atenas, e consegue ali a sua redenção. Então toda essa maldição que fora dada a Laio passa de pai para filho,
passa para Édipo, passa para os seus filhos que se matam. Agora só restam Antígona e Ismene. E Antígona, com tudo o que ela faz nessa peça, todas as ações que ela vai fazer nessa peça, ela tenta pôr um fim a toda essa maldição. Isso é terreno muito fértil para a psicanálise, como a gente já sabe. Agora, imagine isso acontecendo em Atenas, ali por volta de 407, 410 a.C., toda uma cidade que estava fomentando peças de teatro, que estava fomentando a democracia, né? E que estava também dando mais liberdade para que ideias fossem expostas. Uma peça onde uma mulher, ela batalha contra um império, né? A gente sabe que a vida pública era basicamente masculina naquela época. Então Sófocles vem, coloca uma mulher super poderosa, leal a todas as tradições, que vai se rebelar contra a tirania, né, do governo. E muito provavelmente, a gente tem um pensamento clássico sobre isso já, após todos esses acontecimentos dentro dessas festas dionisíacas e em todas essas peças, em todo o envolvimento do povo em relação a esse teatro trágico, surge após isso a filosofia. Então imagine o choque, né, que a peça Antígona pode ter dado ali na população, né, quantos comentários, quantos burburinhos, né, e só alguém ali na altura de Sófocles provavelmente podia apresentar isso no momento daquele. Muito embora havia essa liberdade. Então é bastante interessante pensar nisso, tentar refletir sobre como era essa vida social, né, e essa vida política em Atenas, com o surgimento dessas peças que eram patrocinadas pela própria cidade, né, pela polis. Então, como eu disse, a peça começa com Antígona dizendo a Ismene que ela vai sepultar Polinice, mesmo indo contra as regras do seu tio, o rei de Tebas agora, Creonte. E ela fala isso para Ismene: ó, Ismene, eu vou pegar o corpo de Polinice, não vou deixar ele jogado às feras ali, aos cães e às aves, eu vou dar o sepultamento que ele merece, porque essa é a tradição. Custe o que custar, eu vou fazer isso. E se você quiser, venha comigo, mas se não quiser, também não tem problema nenhum. Eu vou fazer sem a sua ajuda. E nesse momento, Ismene, ela lembra, né, dessa maldição que eu falei. Então, tem um trecho bastante interessante aqui desta versão que eu li, né, que é uma versão da LPM. Inclusive, a LPM tem vários clássicos que ela transformou aqui em versões pocket que vale a pena ver. Tem valores bem acessíveis e a tradução é bem acessível também. E aí Ismene fala assim para a irmã dela: ai de mim, pensa, irmãzinha, em nosso pai, pareceu odiado, escarnecido ao descobrir seus crimes. Os 2 olhos arrancou ele mesmo com as suas próprias mãos. Depois, ela, mulher e mãe dele, 2 nomes para a mesma, no laço de uma corda extinguiu a vida. Há pouco nossos irmãos num mesmo dia se mataram, desditos, o destino comum selaram, aniquilando-se mutuamente no poder dos braços. Agora restamos só nós 2. Vê que a morte miserável teremos, se a força da lei e a decisão soberana do tirano nos opusermos. Põe na cabeça isso. Mulheres somos, não podemos lutar com homens. A mais, somos dirigidas por mais fortes. Temos que obedecer a estas leis e às leis ainda mais duras. De minha parte, rogo aos que estão debaixo da terra, que tenham piedade de mim. Sou forçada a isso, obedecerei a quem está no poder. Fazer mais que isso não tem nenhum sentido. Então Ismene, ela se curva às regras do rei, do seu tio Creonte, e diz a Antígona que não vai ajudá-la a sepultar Polinice. Mas antes ela fala: ó, o seu fim está selado. A tragédia, ela paira sobre a nossa família. Nosso pai fez o que fez, nossa mãe se matou, nossos 2 irmãos se mataram e só restam nós 2. O que você acha que vai acontecer? Nós 2 vamos morrer. Então ela já meio que sela o destino de Antígona lá, já no início da peça, dada a trajetória, a herança maldita que essa família tem. Antígona não se opõe à irmã. Ela diz: bom, tudo bem, eu vou fazer o que vou fazer, já está decidido. Vou ser aliada do meu irmão até o fim e vou dar um sepultamento que ele merece. Aí, a partir desse momento, a gente começa a acompanhar Creonte. Creonte, ele está falando ali com o povo, né, com o corifeu, ele está falando com o coro, né, e como eu disse nos vídeos anteriores, o coro era formado por cidadãos comuns, que eram eleitos ali para participar das peças. Então ele está falando com o povo,
e um guarda chega ali esbaforido e tremendo de medo de dar uma notícia que ele precisa dar ao rei. E depois de Creonte incitá-lo, né, a falar, ele diz que Polinice foi sepultado. Então a gente já sabe que Antígona chegou ali ao seu objetivo, conseguiu dar o sepultamento do seu irmão. Creonte fica furioso. Como que alguém pode se opor às leis do rei? Como alguém pode se opor a ele? Né? Então a gente vê ali uma exultação do eu, né? A gente percebe que ele está com o ego ferido e ele pede para o guarda, olha, se você não achar se você não achar quem sepultou, a coisa vai ficar feia pro seu lado. E aí passa um tempo, o guarda retorna e traz a Antígona presa. Então eles veem que Antígona sepultou Polinice, Creonte indaga ela, Creonte até enquadra ela ali, né, para ver se realmente foi ela que fez aquele ato contra as leis que ele tinha acabado de criar. E ela assume, ela diz sim, fui eu. Eu enterrei meu irmão, como não podia fazê-lo? Como deixaria meu irmão jogado ali, as feras, né, jogado aos cães, para que eles mutilassem ele após a morte? Eu enterrei e faria de novo se fosse preciso. E aí tem uma cena bastante interessante, uma fala, melhor dizendo, bastante interessante, porque a gente percebe como Antígona era leal às tradições. E ela fala isso, né? Ela fala ao seu tio Creonte o seguinte, ó, as leis foram criadas pelos deuses e eu as estou seguindo. Você acaba de mudar isso a seu bel prazer, então eu não vou seguir o que você está dizendo. E a fala dela, né, nas letras de Sófocles é o seguinte: não foi com certeza Zeus que proclamou essas leis, nem a justiça com o trono entre os deuses dos mortos as estabeleceu para os homens. Nem eu supunha que tuas ordens tivessem o poder de superar as leis não escritas, perenes dos deuses, visto que tu és mortal. Pois elas não são de ontem nem de hoje, mas são sempre vivas, nem se sabe quando surgiram. Por isso não pretendo, por temor às decisões de algum homem, expor-me à sentença divina. Sei que vou morrer. Como poderia ignorá-lo? Não foi por advertência tua. Se antes da hora morremos, considero o ganho. Quem vive um mar de aflições iguais às minhas, como não há de considerar a morte lucro? Defrontar-me com a morte não me é tormento. Tormento seria se deixasse insepulto o morto que procede do ventre de minha mãe. Tuas ameaças não me atormentam. Se agora te pareço louca, pode ser que eu seja louca aos olhos de um louco. Olha que legal esse trecho. Então, ao mesmo tempo que ela fala que ela vai manter a tradição e que desleal seria ela, ou louca seria ela, se ela não enterrasse o próprio irmão, ela fala também sobre o seu legado maldito, né? Ela fala que não teme a morte porque ela mesma, Antígona, ela é fruto de um ventre incestuoso. O que ela quer dizer com isso, na minha visão? Que ela nem deveria viver, ela nem deveria existir. Então ela não teme a morte porque a morte já está predita para ela desde o útero. E assim, isso dá forças para ela honrar as tradições. Então, já que aqui estou, vou manter as tradições, vou lutar contra você, tirano, e sepultar meu irmão. As leis são mais antigas que você, a gente não sabe nem quando elas surgiram, os deuses que criaram. E ela invoca Zeus e confronta o rei, que se acha o todo-poderoso de Tebas agora, com o deus maior, o deus do Olimpo, o rei dos deuses olimpianos. Então olha como é poderosa essa parte. E aí Creonte tenta ali colocar Ismene no mesmo barco, né? Se uma irmã fez isso, a outra irmã também só poderia ter confabulado tudo isso com ela, mas Antígona livra a irmã, né? Desde o começo Ismene não queria fazer parte disso, ela livra a irmã, mas mesmo assim Creonte manda prender as duas, para que elas não fujam enquanto ele prepara ali as questões, ou pensa melhor a respeito do que fazer com elas. Um dos pontos interessantes é que Antígona estava prometida para Rémon. Rémon é filho de Creonte. Então, Ismene, em certo momento, fala para Creonte, né? Você vai matar a futura esposa do seu filho. E Creonte, num lapso ali de arrogância, ele fala, olha, mulher é o que mais existe no mundo, né? Então a gente percebe que ele não estava nem aí para promessas, para leis, ele estava vivendo sob a batuta de um tirano de fato, né? Sobre a aura de um tirano. E mesmo assim ele pretendia levar as últimas consequências ali, as penas para quem descumpre a lei do rei.
Ou seja, ele queria de fato levar Antígona à morte. E Ismene, mesmo falando que Rémon se casaria com ela, que é o filho de Creonte, ele não se abala e fala que vai prosseguir com o plano. E aí, nesse momento, quando as duas são levadas para a prisão, Rémon chega e confronta o pai. Ele fica sabendo de tudo que acontecer ali, confronta o pai, tenta dissuadir ele daquela ideia, mas Creonte não arreda o pé, como dizemos. Ele pretende levar as últimas consequências, pretende dar fim à vida de Antígona, e Rémon o confronta, e no fim ele diz, olha, eu não vou fazer parte disso. Ele, Rémon, não vou fazer parte disso, e abandona o pai. Ele sai e deixa as coisas ali do jeito que estão. A gente percebe em algumas passagens do texto que o coro, né, ali na presença do Corifeu, ele tenta dissuadir também Creonte. Ele fala, ó, não pode ser bom isso que você está fazendo, você está indo contra as leis dos deuses, né? Para que matar quem já está morto? Ou seja, para que judiar do corpo de alguém que já morreu? Por que deixar Polinice jogado às feras, jogado aos cães e às aves que vão acabar com o seu corpo? Dê sepultamento para ele, esqueça essa história e vamos viver tranquilamente. Por quê? Geralmente, quando você vai contra a tradição e entenda a tradição como as leis divinas, naquele período, alguma peste vai se abater sobre a cidade, alguma tragédia vai chegar em cima do povo que não tem nada a ver com aquilo. Então o povo ali representado pelo Corifeu e pelo coro tenta dissuadir o rei também, mas ele está irredutível, né? Porque a gente vê ali uma autoimportância muito grande, né? A gente percebe que assim como Édipo lá no começo também, agora Creonte, ele estabelece-se como um soberano e ele vai levar as últimas consequências do seu pensamento. E aí qual é o fim que Creonte quer dar para Antígona? Ele pretende emparedá-la, né, que era uma pena comum ali. O que é o emparedamento? Ele diz que vai levar Antígona a uma gruta, fechar a entrada dessa gruta e dar ali um pouco de comida para ela sobreviver alguns dias, para que também os deuses não fiquem muito bravos com ele. E depois ela mesmo vai definhando até a morte. Então ela seria emparedada dentro de uma gruta. Nesse momento aparece Tiresias. Lembram de Tiresias? Ele apareceu lá em Édipo Rei. E ele fala, olha, Creonte, se eu fosse você, eu pararia com tudo isso. Porque eu tive uma visão, né? Ele era um visionário, ele era um oráculo, ele predizia oráculos, né? Vaticinava os acontecimentos. E ele percebe que, olhando as aves, as entranhas e os ossos das aves, ele previu que algo de muito ruim aconteceria a Creonte se ele levasse tudo aquilo em frente. Os deuses não estavam contentes com aquilo. E faço um parênteses aqui, porque é interessante que, de fato, naquele período, os oráculos, né, os videntes, eles, de fato, olhavam o futuro através das aves, porque eles acreditavam que, como elas voavam, elas eram uma ponte entre a Terra e o que existia além da Terra, né, e o céu. Então eles olhavam as entranhas das aves, eles olhavam pelos ossos das aves para prever o futuro. E aí Tiresias faz isso, e na página 70 ele fala isso, né, pro Creonte. Olha o que ele fala. Se você seguir esse plano em frente, olha o que vai acontecer. Os males desta cidade precedem de tua cabeça. Nossos altares e nossos lares, todos estão impregnados do cheiro da carniça que oferecestes a cachorros e abutres, do corpo de Polinice, ele está dizendo. O filho do infeliz, filho de Édipo, tombado em batalha, por isso já não recebe os deuses as súplicas que sobem dos altares, nem atentam para a chama dos sacrifícios. Por conta de ter lançado o corpo de Polinice às feras, os deuses viraram as costas para todos os sacrifícios que estavam fazendo para eles. Aves não emitem sons propícios, porque se fartaram da graxa e do sangue de um ultrajado. Reflete sobre isso, filho. Todos os homens comungamos do erro. Uma vez cometido, esse não pode ser considerado tolo ou desdito, que, afundado em culpa, repara o mal e não se obstina. A arrogância atrai a loucura. Detente ante o morto. Não queiras matar quem já morreu. Que bravura há em exterminar um cadáver? Falo pensando no teu bem. Doce é dar ouvidos a quem vos fala, se é para o nosso proveito. E aí Creonte ouve essas palavras e começa a ficar com o pé atrás. Poxa, se Tiresias vem aqui e fala isso, e Tiresias não costuma errar,
é melhor eu tentar repensar os meus atos. Mas mesmo assim, Creonte fica irredutível ali num lapso de fúria e diz que vai levar às últimas consequências, sim, o que ele tem dito. Ele vai emparedar Antígona e não vai enterrar Polinice. E aí Tiresias fala para ele o seguinte: pois sabes que o sol não completará muitas voltas em seu carro antes que tenhas que entregar um morto saído de tuas próprias entranhas, como paga por outros mortos, visto que lançaste um dos daqui entre os de lá, ao encerrares para vilipendiar uma pessoa viva numa sepultura, enquanto preservas aqui um de lá, propriedade dos deuses infernais, cadáver sem sepultura, ultrajado. Então, o que Tiresias diz? Ó, ao invés de você sepultar Polinice, que já morreu, e deixar ele seguir o caminho do Hades, você não sepulta, deixa ele aqui entre os vivos e manda aos mortos alguém que não deveria ser mandado. Então, você está indo contra tudo que os deuses, todas as tradições. Nesse momento, o Corifeu tenta dissuadir Creonte, e aí Creonte se dá por vencido e fala: poxa, um membro da minha família vai morrer, como Tiresias vaticinou. É melhor eu parar com isso. A fúria dos deuses vai cair sobre mim, vai cair sobre a cidade, é melhor parar. E aí ele vai, enterra Polinice e vai até a gruta onde Antígona fora emparedada para tentar livrá-la. Só que a hora que ele chega lá, ele encontra Rémon e Antígona morta. Antígona se enforcou no próprio véu, né, não esperou ali definhar. Rémon foi ali talvez tentar salvá-la e a encontrou morta. E ao encontrá-la morta, ele está ali aos prantos, abraçado na sua cintura. Quando ele vê seu pai chegar, ele saca a espada e tenta golpear o pai desvia e sai correndo com medo. E naquele momento, Rémon enfia a espada na própria barriga e se mata. E aí tem uma parte bastante interessante que talvez seria até digna não, né? Talvez seja uma influência de Shakespeare, tá? Porque antes de morrer, Rémon olha para sua amada e num último suspiro, né, numa última tentativa de respiro, ele se afoga com sangue e lança um jato de sangue no rosto pálido de Antígona e morre ali abraçado, né, na cintura da amada. Nesse momento, Creonte corre, né, ele não vê ali, mas um mensageiro chega para a sua esposa e diz que um filho dela tinha morrido em batalha e também que eles tinham encontrado Rémon morto. Não aguentando isso, Eurídice, que era a esposa de Creonte, pai dos seus dois filhos, ela se mata também, né, com uma facada, e assim Creonte fica sem ninguém. Ele tenta ainda falar com o Corifeu, mas o Corifeu não dá muito ouvidos, fala: a tragédia está tramada, né, a tragédia está consumada, assim como a tragédia de Édipo se finda com sua filha Antígona, agora você tem o seu próprio caminho trágico a seguir. E assim a gente percebe que as tragédias de fato não têm finais felizes, né? Com isso a gente chega ao fim da toda essa trilogia de Édipo, com as palavras de Sófocles, óbvio, né? A gente sabe que essas histórias são mitos, elas são muito antigas, elas não foram criadas por ninguém, elas foram postas ali para todos, né, através do tempo. E esses autores, né, esses poetas, eles usavam desse conhecimento público para criar suas peças. E na visão de Sófocles, toda a tragédia edípica, ela termina nesse ponto com Antígona se matando, mas mantendo a tradição e dando sepultura ao seu irmão. Veja que poderoso, né? Então é interessante a gente pensar também na personalidade de Antígona. Como eu disse lá no começo do vídeo, como as pessoas receberam, né, todo esse confronto, todo esse ímpeto de uma mulher perante o rei, perante a sociedade, e essa defesa das tradições frente a essas mudanças que qualquer tirano tenta fazer. Então, é bastante elucidante, eu diria, pensar sobre isso, refletir um pouco sobre isso. E desse ponto em diante, a gente finda a tragédia tebana, a gente passou por todas as peças de Sófocles em relação a Édipo, e finalizamos assim toda essa tragédia que até hoje chega até nós,
E, como eu disse, é um campo muito fértil para várias áreas de estudo, inclusive a psicanálise, né? Tendo ali na visão do Freud um dos maiores complexos que ele estudou, tá? E espero que tenham gostado. O que eu peço agora é seu like, sua inscrição, seu compartilhamento e que fique conosco para os próximos, porque o próximo vídeo vai ser bastante interessante também, porque eu não sei se vocês perceberam, mas entre Édipo em Colono e Antígona, entre essas duas peças aqui, existe um hiato que não foi tratado, que fala sobre a batalha de Etéocles e Polinice. Essa batalha ela vai ser retratada num livro chamado Sete contra Tebas, que eu vou colocar aqui. Na verdade não é um livro, é uma peça, né, que chega até nós. E o próximo vídeo do canal é justamente sobre essa batalha. Os 7 generais de Polinice defrontando os 7 guardas sobre as 7 portas de Tebas. Então, leremos e revisaremos 7 contra Tebas, sendo esta peça de Ésquilo. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado. Obrigado por acompanhar o canal. Obrigado por assistir até aqui. E aqui fica o Eduardo Cassago, um amante da tragédia grega, flutuando do nada a lugar nenhum, neste pálido ponto azul. Fui!